Então, a primeira prova que eu vou resolver com vocês no dia de hoje é do concurso da Prefeitura de Peruíbe e ela foi realizada agora no mês de novembro do ano de 2019. Vamos resolver tanto as questões de Sistema Único de Saúde, também como as questões da parte de odontologia. Então vamos lá. Primeira questão. A saúde é um direito que foi garantido a todos os cidadãos na Constituição Federal. Sim, professor. Nós sabemos que lá no artigo 196 da Constituição Federal, o que o artigo 196 da Constituição Federal ele fala? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, simplesmente, ele está fazendo um comunicado aqui no início. Em relação à saúde é um direito de todos e dever do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. A assistência à saúde é executada pelo poder público nacional e internacional? Não, professor. A assistência à saúde, ela é executada pelo poder público e pelo poder privado. Não é assim? Em caráter complementar, tendo preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem finalidades lucrativas, e não internacional, como ele disse na letra A. Então, descarta a letra A. Letra B. As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde mediante licitação? Não. Está lá no artigo 199 da Constituição Federal. As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde mediante contrato ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, a letra B, ela tem dois erros aí que nós acabamos de discutir. Letra C. Recursos públicos podem ser destinados para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos? Não. Consta lá no artigo também 199 da Constituição Federal, né? Onde o poder público, os recursos públicos, não podem ser destinados para auxílios ou subvenções às instituições privadas com finalidades lucrativas. Então a letra C também está errada. Letra D. É vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Essa é a resposta correta, né? Como consta também no artigo 199 da Constituição Federal, que eu vou mostrar aí na sequência para vocês. Então, a resposta correta dessa primeira questão da prova de Peruíbe, com certeza é a letra D de dado. E vamos ver o porquê que a letra E ela está errado. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos de impostos e de percentuais calculados em função do total de habitantes? Não. Vamos lembrar do artigo 198 da Constituição Federal, no parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde ele é financiado por recursos oriundos da Seguridade Social e das 3 esferas de poder, além de outras fontes. É dessa forma que consta no artigo 198 da Constituição Federal. Portanto, essa primeira questão, relativamente fácil, baseado aí na Constituição Federal. Então, só relembrando com vocês rapidamente, lá no artigo 199, no parágrafo 3º, está lá, ó. É vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Foi basicamente o que ele colocou aí nessa primeira questão da prova de Peruíbe. Então, resolvida a primeira questão, baseada nesse artigo. Vamos adiante. Universalidade é um princípio do Sistema Único de Saúde que tem por objetivo. O que é a universalidade? Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde ele é amparado nos princípios doutrinários e nos princípios organizacionais, né? E nós sabemos que a universalidade ela é um princípio doutrinário. Então, o que é a universalidade? Vamos começar de baixo para cima. Será que universalidade é prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos? Não, professor, isso não é universalidade. Será que universalidade, letra D, organizar os serviços de saúde em níveis crescentes de complexidade, planejados a partir de critérios epidemiológicos? Isso também não é universalidade, segundo, né, a literatura. Letra C, atender a todas as necessidades das pessoas, incluindo a promoção
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação? Isso é princípio e conceito básico do que é o Sistema Único de Saúde, né? Sistema Único de Saúde é promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso não é universalidade. Letra B, diminuir desigualdades, investindo mais em lugares onde a carência é maior. Isso aqui é equidade, a letra B, né? Então, com certeza, comecei de baixo para cima porque a resposta estava logo na letra A. Universalidade é garantir o acesso às ações e aos serviços de saúde a todas as pessoas. E nós sabemos que a universalidade é um princípio do Sistema Único de Saúde que consta na Constituição Federal no artigo 198. No artigo 198 ele fala da universalidade, que é um direito estendido a todas as pessoas, sem discriminação de sexo, raça ou condições socioeconômicas. Todas as pessoas têm direito ao atendimento dentro desse sistema e desse modelo assistencial em saúde, chamado de Sistema Único de Saúde. Então essa segunda questão também da prova de Peruíbe, relativamente trivial, a base do que é o Sistema Único de Saúde em concursos. Essa terceira questão ela já complicou um pouquinho mais. Mas para quem anda acompanhando as últimas provas da VUNESP, agora do ano de 2019, não encontrou grandes dificuldades nessa questão. Mas para quem não tem um conceito teórico, não tem como resolver se não tem base e informações. Um estudo foi realizado com o objetivo de analisar as características dos adolescentes portadores de neoplasias em atendimento em um instituto especializado de oncologia pediátrica no ano de 2006. Do total de 2.362 pacientes atendidos no Instituto de Diagnóstico, 629 eram adolescentes. Os tipos de tumores mais frequentes foram tumores do sistema nervoso central, osteosarcoma, linfomas, leucemias. Ponto. Que tipo de estudo que é esse? Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo caso-controle, corte, ecológico, transversal ou estudo de caso. Isso aqui para quem faz mestrado, doutorado, né, muitas vezes se depara com os tipos de estudos epidemiológicos que podem ser feitos em grupos populacionais, né? Professor, o que é caso-controle? O que é estudo de corte? O que é estudo ecológico? O que é estudo transversal e o que é estudo de caso? Então, antes de resolver e te dar a resposta dessa questão, eu vou te passar a teoria no primeiro momento. Depois eu volto nessa questão. Quando nós falamos em epidemiologia, os estudos epidemiológicos basicamente são subdivididos em estudos epidemiológicos analíticos e os estudos epidemiológicos descritivos. Então, o primeiro conceito é esse. Quando nós falamos em estudos epidemiológicos de observação, que são os observacionais, nós temos aqueles que nós vamos fazer uma análise de acordo com os dados que foram coletados, e tem aqueles estudos que vão fazer simplesmente a descrição. Só que nós vamos estudar aqui, basicamente, os estudos analíticos, que é o que anda caindo em provas da VUNESP. Por quê? Porque estudo descritivo é simplesmente aquele estudo que faz a descrição de uma dada doença. Onde está acontecendo? Quando está acontecendo ou aconteceu? E quem são as pessoas que estão sendo afetadas? Então, estudo descritivo é aquele que faz a descrição de uma dada doença num grupo populacional. Onde? Quando? E como? Em quem? Já os estudos analíticos, que é o alvo das últimas provas da VUNESP, agora do ano de 2019, nós temos os estudos analíticos 4 tipos. Primeiro, nós temos o estudo analítico chamado de ecológico, o disseccional, também chamado de transversal, o caso-controle, também chamado de caso-referência, e o estudo de corte, que é o chamado de prospectivo. Então, o primeiro ponto é esse. Professor, dá uma definida o que vem a ser um estudo analítico. Tá lá, ó. Estudos analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de uma associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde.
Então, os estudos analíticos, o próprio nome está dizendo, são aqueles estudos que, de posse de informações, vão fazer uma análise se existe, por exemplo, alguma correlação entre fumar e câncer de pulmão. Será que tem alguma relação? Falta de higienização da cavidade oral e câncer bucal. Será que existe alguma associação? Pobreza e tuberculose. Será que existe alguma associação? Então, os estudos analíticos são aqueles estudos que, de posse das informações, eles vão fazer uma correlação entre a doença e a causa da doença. Ou partir da causa da doença para tentar definir da causa dos agentes etiológicos para tentar definir quais são as possíveis doenças que podem decorrer daquela condição. Então, para isso, existem 4 tipos básicos de estudos analíticos. Vamos ver o que é cada qual? Começando pelo estudo ecológico. Professor, o que é o estudo ecológico? Compara-se a ocorrência da doença, a condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre agregados de indivíduos. Vamos reler novamente? Compara-se a ocorrência de uma doença ou de uma condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre um grupo de indivíduos. Populações de países, regiões ou municípios, por exemplo, para verificar a possível existência de associação entre elas. Professor, dá um exemplo do que seria um estudo ecológico. Nós vivemos num país tropical que é o Brasil. O Brasil, temperaturas elevadas, chega no verão, épocas de chuva, acúmulo de água, proliferação de vetores que vão trazer, por exemplo, algumas doenças como a febre amarela. E nós sabemos que a febre amarela é endêmica nos países tropicais, inclusive no Brasil. Então, será que existe alguma correlação entre a febre amarela relacionada à saúde e a exposição de interesse entre agregados de indivíduo? Febre amarela e o Brasil? Febre amarela e países tropicais? Então, os estudos ecológicos são esses tipos de estudos que tentam fazer essa correlação entre a doença e o fator ambiental, por exemplo. Então, isso que é o estudo ecológico. Os estudos seccionais, também chamado de transversais, a exposição e a condição de saúde do participante são determinadas simultaneamente. Então, olha a diferença. No primeiro caso em específico, você pega uma doença e tenta relacionar aquela doença a uma determinada condição, a um país, a uma região, a um município. O exemplo que eu dei, febre amarela e países tropicais, febre amarela e Brasil. Isso é estudo ecológico. Agora, quando eu tenho, de uma forma simultânea, um estudo que analisa, a exposição e a condição de forma simultânea, aí é chamado de estudo seccional. Então, olha a diferença entre estudo ecológico e estudo seccional. Em geral, esse tipo de investigação começa com um estudo para determinar a prevalência de uma doença ou a condição relacionada à saúde de uma população específica. Então, peraí, ponto importante também para você que presta esses concursos da VUNESP, ficar atento a esse ponto. Os estudos seccionais são aqueles estudos epidemiológicos que, a princípio, tentam determinar a prevalência de uma dada doença. Olha a definição. Determinar a prevalência de uma dada doença ou condição relacionada à saúde de uma população específica. Por exemplo, habitantes idosos de uma dada cidade, etc, etc, etc. Então, vimos aí que existe diferença entre estudos analíticos ecológicos e estudos seccionais, também chamado de transversais. O estudo seccional, ele parte de uma condição simultânea entre a exposição a um determinado fator que pode levar à doença e a doença propriamente dito.
Ou seja, em resumo, os estudos seccionais servem para determinar a prevalência de uma dada doença. O quanto que a população está doente, ponto final. O quanto que a população tem uma determinada doença, ponto final. E para terminar, nós temos os últimos 2 estudos que caíram nas provas mais recentes da VUNESP também, agora do ano de 2019, que é o chamado caso controle e o estudo de corte. Qual que é a diferença entre o caso controle e o estudo de corte? Os estudos epidemiológicos chamados de caso controle é aquela situação que ele parte da doença para tentar aventar as possíveis causas daquela doença, né? Vou dar um exemplo da tuberculose. Vamos pegar um grupo populacional de pessoas com tuberculose. E a partir desses doentes, vamos tentar determinar os fatores em comum que levaram todos esses tuberculosos a adoecer. Então, caso controle, eu parto da doença, tuberculose, que é o meu exemplo. Será que tuberculose está associado às péssimas condições de vida? Será que tuberculose está associado à imunossupressão? Será que tuberculose ela está associada ao estresse emocional? Será que tuberculose está relacionado à desnutrição? Então, caso controle é aquele estudo epidemiológico que ele parte da doença para tentar listar possíveis causas que estão levando a população a adoecer daquela doença que você está analisando. Isso é o caso controle. Agora, por um outro lado, nós temos o inverso, que são os estudos epidemiológicos de corte. Os estudos epidemiológicos de corte é o contrário, né? Ele parte das possíveis causas para tentar chegar a uma doença ou a um leque de doenças. Vamos imaginar que eu vou fazer uma análise de um grupo populacional que é tabagista crônico, que é etilista crônico, que tem péssima higiene bucal, né? Estou determinando algumas causas, alguns fatores comportamentais de uma população. Será que tabagismo crônico, etilismo crônico, péssimas condições de higiene bucal podem levar ao câncer de boca, podem levar às infecções oportunistas na cavidade oral, podem levar à descamação? Então, uma série de doenças, elas podem decorrer de possíveis causas. Então, em resumo, vamos ser técnico para concurso. Estudo de corte é o contrário do caso controle. Caso controle, ele parte da doença para tentar determinar as possíveis causas que estão levando aquela população a adoecer. Agora, o estudo de corte, ele pega uma série de comportamentos, de hábitos. Por exemplo, fumante, bebe e ingere álcool. Será que esse grupo populacional vai ter problema no fígado? Vai ter câncer de boca? Vai ter isso ou aquilo? Entenderam a diferença entre caso controle e estudo de corte? Então, basicamente, os estudos analíticos dentro da epidemiologia, eles são divididos em 4 tipos. Vamos fazer um resumo final. Nós temos os estudos ecológicos, o seccional, também chamado de transversal, o caso controle e o estudo de corte. Aquele tipo de estudo que simplesmente serve para determinar a prevalência de uma dada doença, qual que é? É o seccional ou o transversal. Aquele que parte da doença para tentar determinar as possíveis causas é caso controle. E aquele que parte das causas possíveis de uma determinada doença, ou de um grupo de doenças, é o estudo de corte. E aquele que tenta fazer uma correlação entre doença e fatores ambientais ligados a um país, a um estado, a uma região, às condições ambientais, são chamados de estudos ecológicos. Então, voltando na questão agora, vocês têm
uma base para poder responder a questão. Esse estudo foi realizado com o objetivo de analisar as características dos adolescentes portadores de neoplasias em atendimento em um instituto especializado em oncologia pediátrica no ano de 2006. Aí daqui para frente, ele simplesmente fala o que foi achado. Né? Não vamos reler tudo isso aqui de novo não. Mas até o ponto aqui, 2006, simplesmente você vai chegar a uma determinada conclusão, que simplesmente esse tipo de estudo é um estudo para fazer o levantamento da prevalência de uma determinada doença. Né? Portadores de neoplasias. Então, simplesmente é um estudo para verificar prevalência de uma dada doença. E o estudo que é feito para determinar a prevalência de uma dada doença é o estudo transversal, também chamado de seccional. Por isso que a resposta dessa questão é a letra D. Não é estudo ecológico, não é estudo de corte e não é caso controle também, que foram os 4 estudos analíticos que nós estudamos aqui baseado nessa teoria. E eu diria que nas últimas 3 provas da VUNESP caiu ou caso controle, na outra a resposta foi estudo de corte, agora estudo seccional ou transversal, só não caiu o ecológico até agora. Nas últimas provas da VUNESP, agora do ano de 2019. Então, para os próximos concursos, você fique atento a essa teoria que eu acabei de explicar para vocês em relação aos estudos analíticos. Ecológico, seccional, caso controle e estudo de corte. Vamos adiante. Próxima questão. É um modelo processual de fenômenos patológicos que busca por explicações causais, visa o acompanhamento do processo saúde-doença em sua regularidade e ajuda a compreender os diferentes métodos de prevenção e controle das doenças. Trata-se do modelo denominado cuidado integral, carreira do paciente, modelo estrutural, modelo holístico, ou simplesmente isso se trata simplesmente da história natural de uma dada doença? O que você entende por história natural de uma doença? História natural de uma doença é aquela situação onde, de posse de informações e de estudos anteriores, nós temos uma ideia. Vamos pegar a doença cárie. Né? Vamos contar a história natural da doença cárie. Hoje já é sabido que a doença cárie é causada pelos fatores primários, baseados na famosa tríade de Case, que foi postulado lá na década de 60 do século passado, onde Case ele disse: para que ocorra a doença cárie, é preciso o dente, que é o hospedeiro, é preciso o açúcar, que é o substrato, principalmente a sacarose, e precisa do micro-organismo, né, que são as bactérias específicas que vão levar à doença cárie em si. Então, nós sabemos o fator etiológico, nós sabemos o fator causal, e nós sabemos que a partir do momento que vai acontecendo com o passar do tempo um desequilíbrio no processo des- e remineralização, onde o dente começa a perder mais cálcio e fósforo do que ganhar, ela perde mais hidroxiapatita do que ganha cálcio e fósforo, nós temos um desequilíbrio. E a partir daí nós temos o início da desmineralização do esmalte, depois isso vai caminhando em direção à polpa, se adentra a dentina, e se nada for feito, a doença cárie a princípio vai causar uma pulpopatia, depois ela vai causar uma periapicopatia, uma destruição tecidual coronária em primeiro lugar, depois um comprometimento tecidual radicular, e o final da história natural da doença cárie é a perda do elemento dentário. Então isso que é história natural de uma dada doença. E foi simplesmente o que ele contou com outras palavras no enunciado dessa questão. É um modelo processual de fenômenos patológicos
que busca por explicações causais, visa o acompanhamento do processo saúde-doença em sua regularidade e ajuda a compreender os diferentes métodos de prevenção e controle das doenças. Isso nada mais é que um modelo denominado História Natural da Doença, onde nós sabemos quais são os fatores etiológicos, o que aquela doença pode causar e quais são as consequências se aquela doença não for barrada. Simplesmente, isso é um modelo que explica a história natural da evolução das doenças. E com certeza, contei aqui para vocês a história natural da doença cárie. Sabemos os fatores etiológicos, sabemos como ela vai progredir, sabemos todas as consequências que elas vão causar na cavidade oral. Então foi uma questão um pouco mais teórica, baseado nos conceitos de saúde pública, essa questão.